Conexões Generosas. Oferecimento. AL Soluções e Treinamentos Empresariais. 35 anos de experiência na assessoria financeira. Da Vó Joana. Costura criativa. História e cuidado em cada detalhe. E Revolution Estética Facial e Corporal. Estética avançada e bem-estar. Olá, pessoa generosa, bom dia para quem está ao vivo, boa tarde, boa noite para quem está assistindo as reprises. Hoje estamos de uma forma diferente aqui, né? Começando as Conexões Generosas para trazer a cobertura do evento que ocorreu no dia 8 agora de agosto, um sábado, lá na Praça do Mercadão. Esse evento tem o nome de Quebrando o Silêncio. Inclusive, a semana passada toda nós trouxemos assuntos super importantes, pessoas competentes que conhecem sobre esse assunto, porque é algo que precisa ser falado, olhado com cuidado. Infelizmente, os índices de violência contra a criança, mulheres e os idosos vêm aumentando muito. E é difícil trazer esse assunto delicado, pois a gente gosta aqui de trazer informações, compartilhar, mas mesmo nesses desafios é de extrema importância que a gente entenda o que é a violência. Quando nós podemos observar que alguma ação, algum comportamento violento está ocorrendo na nossa família, talvez conosco, e ainda nos nossos vizinhos, por onde a gente passa. Também é o nosso papel denunciar. Afinal de contas, muitas pessoas não sabem onde denunciar, não podem até por medo e não sabem como buscar ajuda. Vamos sair daquele papel de julgamento e buscar apoiar as pessoas que estão passando por essas situações tão desafiadoras. O Quebrando o Silêncio ele já ocorre desde 2002 e aqui em São Carlos é o 13º ano que ocorre essa ação tão importante. E essa é uma ação organizada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, aberta a toda a comunidade. E nessa ação tiveram várias barracas ali, né, tendas que eles chamam, de questões de saúde, informação, medição de glicemia, aferição de pressão, dentre tantas outras atividades. Também tendas com roupas a serem distribuídas ali, outras tendas com apoio emocional, oração, pipoca, algodão doce, vixe, muita coisa. E eu tive o privilégio de estar lá com o Vinícius para fazer a cobertura desse evento. Então hoje, no programa Conexões Generosas, você vai acompanhar um pouquinho de como foi. Se você estava lá presente, você vai poder relembrar um pouco disso. E se você não estava, vai acompanhar um pouquinho dessa ação e colocar na sua agenda para estar junto conosco na próxima ação que vai ser em 2027. Tivemos também várias entrevistas, então fique aí acompanhando um pouquinho, observe agora um pouquinho do que aconteceu lá e daqui a pouquinho eu volto para trazer mais informação. Até já já. 8 de agosto e o evento acontecendo aqui na Praça do Mercadão, Quebrando o Silêncio. Aqui em São Carlos é o 13º ano em que esse evento ocorre, organizado pela Igreja Adventista e apoiado por tantas partes aqui da cidade. A importância de quebrar o silêncio, de procurar ajuda, denunciar e mudar essa triste trajetória que vem aumentando tanto esse índice de violência contra mulheres, crianças e esse ano específico contra os idosos.
Já que era para ser diferente, começou diferente, né? Vocês acompanharam agora um pouquinho de como foi e tudo que teve por lá. Só que, como foi só aquele docinho passado pela boca, assim, para que vocês pudessem ver, agora a gente vai trazer um pouco das entrevistas, das informações e tudo mais. Apesar de ser um evento muito bonito, que pessoas participam, a questão dos aventureiros e desbravadores ali com a sua fanfarra, os motociclistas que estiveram lá e tantas outras atividades musicais e evangelísticas, é um assunto de extrema importância. Afinal de contas, o índice de violência está aumentando absurdamente. Ouvimos muito a questão da violência contra mulheres, que na sua maior parte ocorre por questão de companheiros que não aceitam o término de algum relacionamento e acabam, além das agressões físicas nessa mulher, partindo para agressões com dores, para que um caso que teve há pouco tempo agora, de um pai que acabou com a vida das suas filhas para atingir a mãe, e esse não é um caso isolado, infelizmente. Mas para isso nós precisamos entender toda essa raiz da violência. E esse evento, apesar de saber que não é a resolução de tudo isso, é um grito para que a sociedade perceba que isso ocorre, que existem canais de busca de auxílio e de ajuda e que todos nós também somos de certa forma responsáveis quando nos fazemos omisso a alguma situação. E já fica uma reflexão aí de casa. Você sabia que tem um gesto que a mulher que está em perigo, ela acaba fazendo para que o agressor, que às vezes está ao lado dela, não perceba, mas para que as pessoas ao seu entorno consigam observar? É um gesto universal, em que a mulher pega a palma da mão, põe o dedão para dentro e faz esse sinal. E nesse movimento é um pedido de socorro. E existem vários vídeos aí de provas sociais em que as pessoas olham para aquilo ou não sabem o que é, ou até tem algumas expressões que é justamente, deixa lá, não é problema meu. Mas isso é um problema nosso. Lógico que por vezes, se é uma outra mulher, ela tem medo também de ser agredida, mas talvez pedir ajuda para pessoas que estão ao entorno, ligar para a polícia, fazer alguma coisa pode salvar uma vida. Então sim, todos somos responsáveis. Agora você vai acompanhar um pouquinho a coluna Divulga Generoso e daqui a pouco eu volto para falar mais desse evento. Até já já. Val Ribeiro. Amor pelo trabalho, dedicação na satisfação do cliente. Permita-se ser cuidada. Agende seu horário. A depilação é um processo desafiador, mas no espaço Nathalie Barra, a técnica utilizada, a qualidade dos produtos, o espaço aconchegante e o atendimento diferenciado fazem com que essa experiência seja diferente. Produtos de qualidade, diminuição da dor e o processo tão esperado de um corpo limpo e sem pelos. Agende seu horário e conheça o trabalho da Nathalie Barra. Vamos fazer aquele relato? A experiência que eu vivi hoje com a Ana aqui fazendo a manta térmica
foi muito diferente, porque eu já fiz massagem com ela, já fiz liberação, drenagem, mas a experiência da manta, ela vem junto com esfoliação do corpo, hidratação. Com isso, também promovemos o relaxamento, uma melhora na sensação do corpo, que eu só posso te falar, experimente. É uma manta que vocês vão ver a foto aqui de corpo inteiro, aonde ela primeiro esfolia, põe a manta e depois hidrata. Junto com isso, enquanto a manta está ali funcionando, aquecendo, ela faz uma massagem relaxante nos seus pés, ela hidrata também o rosto, esfolia. Então, gente, só posso te falar, marque seu horário. Viva essa experiência, se permita. Você sabia que aqui na cidade de São Carlos, a Guarda Municipal tem a patrulha Maria da Penha? Se a pessoa está sofrendo algum tipo de agressão, pode ser você, pode ser alguém da sua família, pode ser um vizinho ou uma vizinha, né? Você pode ligar 153 e pedir para que a patrulha Maria da Penha faça a abordagem, pode ir até a casa ou abordagem na rua. Inclusive, é uma equipe muito bem treinada, uma estrutura bem realizada para proteção dos munícipes. Você sabia disso? Muita gente fala que não, mas é um diferencial que, como eu já falei no bloco anterior, salva vidas. E agora, né, voltando ao Quebrando o Silêncio, vocês vão acompanhar algumas entrevistas que fizemos lá no sábado, dia 8 de agosto, com autoridades, com o organizador do evento e tantas outras pessoas. Acompanhem um pouquinho e a gente já volta para conversar mais um pouco. Estamos aqui com Leandro Quadros. Vamos perguntar para ele o que ele espera desse evento hoje. Qual a sua expectativa com o evento hoje? O que você vai trazer para o pessoal de casa? Olha, a minha expectativa é que este evento ajude as vítimas a quebrar o silêncio. Nós na igreja entendemos que mesmo que Deus restaure e perdoe pecados, Deus também quer que crimes sejam punidos como crimes. Então, esse programa incentiva as vítimas de abusos, de violência, a denunciarem, porque Deus estabeleceu autoridades de Romanos 13 para isso, para lidar com esse problema. Agora, o que eu vou trazer hoje aqui? Eu pretendo fazer aqui o que eu faço no programa da TV Novo Tempo, Na Mira da Verdade. Eu vou fazer um Na Mira da Verdade, uma resposta a dúvidas bíblicas ao vivo. Então, todos aqueles que quiserem vir aqui, fazer uma pergunta bíblica, religiosa, teológica ao vivo, nós vamos fazer como se estivéssemos lá na TV Novo Tempo. Vai ser ao vivão. Perfeito, muito obrigada. Obrigado a você. Pastor, como que está sendo a expectativa? Uma semana, já faz um tempo que está sendo organizado tudo, né? Essa semana foi mais intensivo para o pessoal vir aqui. O que o senhor espera desse evento? Olha, a gente espera só coisas boas, não é? E pela graça de Deus vai ser um evento maravilhoso, vai ser um evento especial e com certeza vai ser um evento que fará a diferença na vida de muitas pessoas, alertando-as, educando-as, conscientizando-as sobre o tema violência, como o próprio título diz, quebrando o silêncio. E esse ano é específico com a comunicação da violência contra o idoso, né? Não que as outras violências não sejam abordadas, faladas, mas qual é o objetivo nesse contexto? O objetivo desse projeto é justamente trazer subsídios, materiais. Nós temos aí, por exemplo, uma revista específica no formato para adultos, para crianças, para adolescentes, onde você, além de informar a pessoa que está lendo, nós também ajudamos na sua formação moral, na sua formação emocional, no sentido de dizer não à violência, no sentido de tratar bem o idoso, de dar a ele o que ele mais precisa, que é dignidade. Muito obrigada e que seja um sucesso esse evento, pastor. Eu que agradeço, foi um privilégio. Estamos agora com a Érica Donato para falar um pouquinho, né? A nossa primeira dama. O que você espera como mãe, Érica, da importância desse evento para a sociedade? É um alerta, é isso que a gente espera, né? Que tanto os menores quanto mulheres, todos aqueles entendam isso como um alerta, que se estiver passando por alguma situação, quebrar o silêncio. Com certeza. E em São Carlos a gente tem um meio aqui do município que faz esse cuidado com a população, né, Érica? Sim, a Guarda Municipal. Sabendo alguma coisa, a gente tem a quem buscar. E a facilidade de saber que a Guarda Municipal tem como fazer esse acolhimento e tomar as medidas protetivas.
Perfeito, muito obrigada, um ótimo evento. Felipe Neves, da Secretaria da Família, ele vai falar um pouquinho desse evento, né, Felipe? Como está sendo? O que vocês estão fazendo aqui para a população? Olha, está sendo muito bom o apoio aqui do Quebrando Silêncio, da Igreja Adventista, para as políticas públicas da cidade. A gente da Secretaria das Famílias está trazendo aqui a divulgação do programa Famílias Fortes e do programa Ética, que são programas de apoio às famílias. O programa Famílias Fortes, você tem uma criança entre 10 e 14 anos. É para você esse programa, vai melhorar a relação familiar, vai aproximar os pais e os filhos. E o programa ET, para você que tem uma criança de até 8 anos de idade, entre 0 e 8, também é um programa de apoio às famílias. É um programa para ajudar pais, mães responsáveis a lidarem com aquelas dificuldades das crianças, do dia a dia. Sabe, aquela questão que a gente não consegue lidar bem e a gente acaba excedendo por causa do estresse do dia a dia. O ET Famílias Fortes vem ajudar a gente nesse sentido. Com certeza. E quem quer saber mais, pode até ir lá no canal da TV Onix para ver a entrevista que você deu, né, Felipe? Justamente falando sobre isso. Estamos com o prefeito Neto Donato para falar um pouquinho sobre esse evento, né? O que você espera desse evento hoje? Mais um ano, um evento de conscientização, de cuidado com as mulheres, com as crianças, os idosos. E todo esse trabalho que a Igreja Adventista faz é bom para a comunidade, porque a gente sabe que a conscientização do cuidado, do respeito para com os nossos queridos é essencial para a gente viver bem na comunidade e em sociedade. Então, mais um dia muito feliz, porque esse trabalho continua. Sim, e a gente sabe que, óbvio, que esses eventos pontuais são importantes, né? Mas e no dia a dia, o quanto a Prefeitura também realiza um trabalho de aproximação da sociedade, informação e cuidado? Sim, a gente tem um trabalho contínuo com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. E esses eventos ocorrem, que não é só a Igreja Adventista, outras igrejas também, outras associações fazem, para alertar, para deixar isso vivo no coração e na mente de todas as pessoas, todos os são carlenses. Agora, o dia a dia é importante, com a escuta especializada que nós temos, com a Secretaria de Infância e Juventude, com o cuidado e o acompanhamento do Conselho Tutelar. Então, a gente continua trabalhando, mas é muito importante esses eventos pontuais para demonstrar a grandeza desse tema. Sim, sim. E aí, inclusive, tem um trabalho muito legal realizado pela Secretaria da Família, que inclusive está aqui no evento, né? Para prevenção. Como está sendo abordado o pessoal? Como está sendo o resultado desse trabalho realizado? Olha, esse é um trabalho que muitas vezes não aparece, né, para a sociedade no geral, mas a sociedade sente isso. Então, principalmente nas periferias da cidade, esse trabalho com a Secretaria de Família está sendo constante, das famílias fortes. É um programa do nosso governo. Também a criação da Secretaria de Família foi um compromisso de governo que nós fizemos desde o primeiro dia, porque a gente sabe o quanto é importante uma família estruturada e uma família respeitosa. Hoje nós sabemos que existem vários formatos de família na sociedade, mas o respeito, o amor e o carinho, ele não pode se perder em nenhuma delas. E o treinamento dessas equipes que cuidam, né? De quem cuida de quem cuida. Por exemplo, conselho, a escuta. Eles também são treinados, estruturados para acolher quando o problema já está instaurado? Sim, são pessoas especializadas e muitas vezes até a sociedade fala, olha, não está sendo feito nada, não está sendo falado, não está sendo noticiado a solução de um problema, né, que acontece por violência, enfim. Só que isso é para ser assim mesmo, é para ser sigiloso, para proteção das pessoas que sofreram eventual abuso, eventual violência, mas sempre com técnicos especializados, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, médicos, toda a parte de enfermagem e também a parte jurídica. Direcionado e trabalhando em conjunto com a delegacia, com o judiciário, e a gente sabe o quão é importante a preservação dessas pessoas para a gente acolher da melhor maneira possível uma vítima de violência. Delícias caseiras da Luzia, aquele sabor de casa feito com amor, salgadinhos variados, saborosos, para o seu evento, para sua festa, mordida saborosa em cada um deles e também pratos especiais. Consulte a tabela de preços, sabores e valores e leve esse jeitinho todo especial e amoroso para o seu evento. Muito sabor e aquele jeito que só Delícias da Luzia sabe fazer. Oi, meu nome é Andréa.
E como já sabem, sou professora e pedagoga. Há mais de 30 anos dou aulas particulares que antigamente eram chamadas de aulas de reforço. No entanto, nos dias atuais, a aula particular ganha força por suprir, muitas vezes, o que o aluno ou aluna não aprende na escola por falta de tempo ou por ter que dividir a atenção de um professor com 30 ou mais alunos. Eu e minha equipe oferecemos aulas de alfabetização, letramento, português, matemática e artes. E em 2026, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, e aulas de redação, do ensino fundamental ao ensino médio. 1 para 1, uma professora para um aluno. Então, cá entre nós, a aula que seu filho, sua filha ou você terá conosco será bem mais que uma aula de reforço, porque será dinâmica, descontraída e irá proporcionar segurança na qualidade do ensino. Você se interessou? Adicione o meu contato no WhatsApp 16 9977 060 59. Eu, a professora Andréa, no Conexões. Ensino forte porque você merece. Seja bem-vinda a um lugar onde o tempo desacelera e o cuidado começa nos detalhes. Na Revolution Estética, cada detalhe foi pensado para te acolher com a exclusividade que você merece. Antes de qualquer procedimento, você é convidada a pausar, respirar e esquecer os problemas e simplesmente relaxar com um chá em um momento só seu. Aqui, seu horário é único, seu momento individual e totalmente seu. Enquanto você relaxa, eu me preparo para te receber com atenção, cuidado e excelência. Cada procedimento é realizado com técnica, segurança e um olhar individualizado para valorizar a sua beleza natural com leveza e sofisticação. Porque aqui você compartilha a sua história e leva consigo a segurança de se reconhecer cada vez mais bonita. Sinta a emoção de ser única. Agende seu horário. E aí, olha só quanta entrevista legal, né? E quantas informações importantes. Como eu falei, o Quebrando Silêncio ele já vem há 13 anos ocorrendo aqui na cidade de São Carlos. Então, a abordagem desse projeto, organizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele traz essa voz para a questão da violência contra crianças, mulheres e idosos. E cada ano o foco é sobre um grupo específico, alertando, trazendo informações. Inclusive, tem até uma revista que fala, por exemplo, desse ano aqui, o idoso em risco. E aí tem muito assunto aqui, falando sobre matérias, da questão do envelhecimento. Eu, Ellen, espero ficar velha, afinal de contas quer dizer que eu tô viva, né? As pessoas às vezes brincam assim, ai, tô ficando velho, credo. Eu falo, gente, quer dizer que tá vivo. Olha só como a gente pode olhar para esse processo e já trabalhar essa questão do envelhecimento. Porque algumas habilidades vão sendo diminuídas, às vezes a questão cognitiva vai sendo afetada. E aí, como a família cuida? Como a família está preparada para lidar com isso? Por vezes, eles acabam sendo violentos. E, infelizmente, 60% das violências que ocorrem nos idosos são dentro da própria casa. Alguns dados de pesquisa mostram que aumentou muito as denúncias e um número agora está sendo mais de 180 mil denúncias em 2025, que foi a última pesquisa realizada. Olha que grave isso. Então, esse objetivo aqui dessa revista é trazer assuntos, né, entre o amor e a dor, ecos na solidão, porque por vezes os idosos se sentem solitários, pois já não socializam tanto, as famílias mudam, cada um tem as suas responsabilidades e por vezes não conseguem dar atenção para aquele idoso que fica ali na casa, né? Aí a gente pode trazer o quê? Experiências que vão edificar, que vão consolidar essas famílias e todo esse processo de envelhecimento. Então acompanhe mais um pouquinho das entrevistas que ocorreram lá no Quebrando o Silêncio e daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre esse assunto. Até já já.
3 anos de idade, 3 Estamos para aqui 4 com o anos. Kleber. Kleber, qual a importância desse evento para a sociedade? Mãe, É muito importante nós trabalharmos para a sociedade, né, como igreja adventista do sétimo dia, para trazer muitas coisas boas, devolver um pouco do que Deus dá para nós, para as pessoas que são necessitadas e que precisam de um apoio, né? Então acho muito importante. Estamos aqui na barraca de pipoca, Jussara. Vocês sempre trabalham nessa ação? Como que vocês fazem o trabalho aqui? Sim, sempre sou convidada a participar e eu faço com o maior carinho e venho na barraca da pipoca e do algodão doce, né? Eu lidero as duas barracas e sempre é um privilégio a gente vir porque as pessoas se sentem tão bem, acolhidas, né? Eu acho que é um ato de carinho. Eu que cuido da minha tia que é cadeirante, ela tem 89 anos, tá ali, ó. E eu acho que a gente tem que participar desse projeto. E pipoca quase todo mundo gosta, né? Não, eu acho que todo mundo gosta de pipoca. Até quem não tem dente. Obrigada, Juliana. Estamos aqui com a Ana Paula Vaz. Ana, você olha para esse evento, qual a importância ao seu ver? Esse evento ele é um acolhimento, é um evento que leva informação para todos os munícipes e especialmente para as mulheres. Sim, todos os anos eu estou aqui presente, vou visitando cada espaço e eu quero parabenizar a toda a equipe que organizaram esse evento que é de extrema importância, que esse evento que é tão importante, tão acolhedor e tão significativo, levando a todos a informação dos nossos direitos. E parabéns, que Deus abençoe. Olha só que espaço especial. Posso orar para vocês? O que vocês fazem aqui nessa tenda? Bom, nessa tenda, nós estamos dando a oportunidade das pessoas se achegarem e às vezes elas compartilham seus problemas, suas dificuldades e elas querem uma oração, uma simples oração. E aqui elas relatam, às vezes, seus problemas, suas dificuldades. E nós temos o prazer de orar por elas. Pedir a Deus que interceda por elas. E isso é uma coisa muito satisfatória para a gente e para eles também. Pessoas saíram daqui muito satisfeitas e nós ficamos ainda mais satisfeitos de poder fazer esse trabalho. Com certeza. E, inclusive, vocês fazem a distribuição de alguns livros gratuitos. Temos excelentes literaturas, tanto para crianças como para adultos, em diversas áreas. E elas são totalmente gratuitas. Nós estamos aqui na barraca, na tenda, né, dos aventureiros. Jane, explica pro pessoal o que é esse trabalho que vocês desenvolvem. Nós temos o Clube de Aventureiros na cidade. São 3 clubes e nós visamos trabalhar com crianças, realizamos um trabalho voluntário e crianças de 6 a 9 anos. Nos reunimos no Colégio Adventista. E todas as crianças estão convidadas a fazer parte. Fazemos muitos trabalhos junto à natureza, realizamos também acampamentos, fazemos muitas aventuras. E quais são os dias desse encontro? Como que as pessoas podem saber mais informação? De repente você tem um filho aí que quer colocar para que ele faça alguma atividade que com certeza é muito divertido, né, Jane? Quais são os dias, local e informação? Sim, é muito divertido. Toda reunião nossa, nós fazemos atividades tanto espiritual quanto muita recreação. As crianças brincam muito, comem a gente serve lanchinho e os horários. A gente recebe as crianças a cada 15 dias, das 9 às 11h30, aos domingos, no Colégio Adventista. Olha que oportunidade de você colocar o seu filho para desenvolver habilidades e também fazer o crescimento espiritual, né? Afinal de contas, o movimento faz com que as pessoas e as crianças aprimorem seu desenvolvimento. Qual o objetivo dessa tenda, Gisele? A nossa tenda, ela atende mulheres que precisam passar por psicólogos. Nós temos psicólogas voluntárias que as atende particularmente, solucionando seus problemas, tentando ajudá-las da melhor forma possível. Então aqui a pessoa pode vir conversar, que ela vai ter acolhimento, orientação? Exatamente, ela pode chegar aqui na nossa tenda e vai ser muito bem acolhida por todas nós do Ministério da Mulher também. Sabia que existem diversos tipos de violência que ocorrem?
não só com os idosos, né, mas esse está sendo o foco principal do Quebrando o Silêncio, também com as mulheres, com as crianças. Mas eu vou colocar aqui alguns relatos dos principais tipos de violência que são pontuados nessa questão da violência contra o idoso, que seria, né, a violência psicológica ou emocional, a financeira e patrimonial, fraudes online. Afinal de contas, acabam acreditando, né? E essa questão da IA e tantos outros golpes que parecem tão verdadeiros ali. Negligência familiar, às vezes o descuido com os cuidados básicos, com aquela necessidade que o idoso precisa, por exemplo, de higiene, de fisioterapia, de nutrição e tantos outros cuidados, que acaba sendo crime, sabia, essa negligência. Também o abandono, que é deixar o idoso sem amparo nenhum das suas necessidades básicas. A violência física, que por vezes acaba sendo até mais vista, né, tendo mais evidência. Assim como a violência institucional. Hoje não se chama mais asilo, mas sim casa de longa permanência. E aí, nessas instituições, nem todas têm um serviço sério, correto, com cuidado necessário. E como a gente já falou no início, se o idoso vai perdendo muitas vezes as suas habilidades de movimento, a sua habilidade cognitiva, a pessoa que vai cuidar, além de amar o ser humano, além de amar sua profissão, ela precisa ter um cuidado e uma paciência maior ainda, entendendo que esse processo da senescência, ou seja, do envelhecimento, requer cuidado, paciência. E por vezes vamos ter que repetir e que não há nenhum problema nisso, pelo contrário, isso é um gesto de amor. Assim como também, infelizmente, a violência sexual, ou seja, o abuso. Ela até é uma violência menos relatada, mas acontece, ela acaba sendo subnotificada, que se fala hoje, né? Mas é até por conta da sua sensibilidade, por ser algo difícil de entender e de aceitar em qualquer uma das áreas que ela acontece. Olha quantas coisas nós precisamos parar para pensar e ter um olhar refinado. Não quer dizer que a gente vai se meter na vida das pessoas, pelo contrário, é um olhar cuidadoso, humano. Nós, como sociedade, precisamos nos unir, inclusive, nessa atenção, nessa divulgação, ou pedir ajuda e denunciar a violência, tanto contra os idosos, contra as mulheres e as crianças também. Acompanhe mais um pouquinho de como foi o evento e daqui a pouco a gente volta a conversar aqui. Até já já. O evento Quebrando o Silêncio, organizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, tem o objetivo de socializar as pessoas e trazer informação. Afinal de contas, a violência, por vezes ocorrida, as pessoas nem reconhecem. Então, buscar orientação, buscar acolhimento e, principalmente, formas de denunciar é um dos caminhos que faz a diferença para a sociedade. Estamos agora aqui nos bastidores, com o Rogério, que é responsável pela organização, e pelo Paulo, que há alguns anos também já faz a apresentação. Vamos lá, Rogério, como que tá o coração com tudo acontecendo? Eu sei que dá trabalho, mas e agora tudo acontecendo? A gente fica um pouco mais tranquilo, mas confesso que nos últimos 2 ou 3 dias foram bem difíceis, né? É um evento que se tornou um evento muito grande, muitos detalhes, mas no final dá tudo certo. As coisas são bastante difíceis. Nós nos programamos aí por uns 8 meses, mais ou menos, com essa programação. Mas no final sempre algumas coisas dão errado, né? Mas depois acaba acertando os detalhes e aí as coisas acontecem da melhor forma possível. Sim, e essa questão, né? A gente nunca tem controle de tudo, mas com o objetivo de realmente trazer essa informação para a sociedade. A gente já teve, né, as entrevistas lá no Conexões Generosas. Como que está sendo, assim, para você o feedback de que vem as informações e tudo mais? Olha, o interessante é assim, aqui é um grito, né? O local aqui na praça é para a pessoa dar o grito e se libertar daquela violência que ela está sofrendo. Então é a mulher que em casa o marido abate e ela tem medo de denunciar. Então é para encorajar essas pessoas. Esse ato que acontece é para o idoso que às vezes tem um filho ali que está explorando ela, né?
para essa pessoa criar coragem. E você imagina a criança, né? A criança que não tem voz ativa, às vezes ela é desacreditada, né? Às vezes sofre alguma violência, sofre calada. Então aqui nós incentivamos essas pessoas a procurarem os órgãos, né? Procurarem os órgãos da prefeitura, do governo do estado, do governo federal. Nós temos diversos órgãos que lidam com esse tipo de matéria, né? Então, aqui é o dia de você começar a se conscientizar e começar a pensar em denunciar os abusos que estão acontecendo com a sua família ou com você. Perfeito. E aí, para que tudo isso aconteça, a apresentação é fundamental, né, Paulo? Fala como que é para você participar desse projeto. Eu diria que é realizador. E o importante desse projeto, eu diria que uma das coisas mais importantes, sem erguer placas de igreja, é nós sairmos da bolha e realmente levarmos esse grande projeto que é o Quebrando Silêncio a você que está nos vendo e assistindo. Porque não erguemos placas de igreja, mas é uma ação social para toda a população, que você realmente possa denunciar abusos. Então é uma placa de humano para humano, de informação e acolhimento? Com certeza, com certeza. Esse é o nosso grito, esse é o nosso brado. Porque sem isso, nós não temos capacidade nenhuma. Se você não ajudar quem está do seu lado, é impossível a ação das autoridades. Então é muito importante isso. Então você aí de casa também pode ajudar nessa ação, denunciando, buscando informação e meios de como ajudar, de repente, seu vizinho, alguém da sua casa. Todos juntos fazemos a diferença. Parabéns, muito obrigada. Quebrando o Silêncio aqui no Mercadão, em São Carlos. Lucas, o que você vê nesse evento, a importância? É muito importante. É um evento que ele vem proporcionar uma conscientização que todo tipo de violência deve ser denunciado. Apesar das dificuldades, a violência é algo que não pode ser tratado só internamente. É preciso tomar medidas legais. Perfeito, perfeito. E a gente está aqui com a sua esposa também. E eu quero saber como cidadã a importância desse evento, como mulher também, né? Sim, é um evento muito importante, onde em cada ano que a gente traz situações, né, que ocorrem. Há anos passados a gente tratou de abuso de crianças e esse ano a gente está tratando, no caso, a questão dos idosos, né? Da dificuldade que alguns idosos enfrentam de acordo, né, com as famílias e o abandono que às vezes eles recebem, alguns maus tratos, e a gente está aqui de uma forma da gente protestar mesmo, para que isso cesse ou não ocorra com os nossos idosos, que são uma idade, né, um público muito importante, que já viveram e merecem respeito. Perfeito, muito obrigada. Você já parou para pensar que quando a gente conversa com um adulto, a gente usa meio que uma linguagem. Quando a gente vai conversar com um adolescente, que ultimamente, diga-se de passagem, vem tendo um vocabulário bem diferente que muitas vezes a gente nem entende, né?
diga-se de passagem algumas gírias e tudo mais. E quando a gente fala com as crianças, também a gente precisa ter um vocabulário mais próximo à compreensão dela. Pensando nisso, essa campanha ela faz uso de 3 revistas para trazer informação. As revistas voltadas aos adultos, aí tem a revista voltada à comunicação, né, a fala dos adolescentes e também a das crianças, porque apesar de ser um assunto super importante que precisamos informar, ele não precisa trazer mais traumas ou chocar ainda as crianças. A gente pode começar a trabalhar na questão, muitas vezes, da prevenção, da informação. Pensando nisso, você vai acompanhar aí. Tinha inclusive no Quebrando o Silêncio uma tenda voltada só às crianças. Olhe um pouquinho da entrevista que nós realizamos com a responsável por essa tenda e acompanhe um pouquinho do que foi realizado lá para esse público infantil. Até já já. Nós estamos aqui na tenda das crianças. Sheila, o que essa tenda busca fazer, o trabalho que ela realiza? Então, aqui nós estamos trabalhando com as crianças de uma forma criativa, divertida, lúdica, para mostrar para elas como respeitar as pessoas idosas, plantar no coração delas, desde cedo, respeito, carinho. Então, a gente tem aqui três espaços, né? No primeiro momento, a gente conta uma história para elas, e faz uma aplicação para a vida delas, para o dia a dia. E também depois nós temos uma atividade lúdica, em que elas vão vivenciar um momento do dia a dia e situações que elas poderiam fazer ou agir com os idosos, e a gente vai intermediando isso para que elas possam compreender a melhor forma de tratar um idoso. E por último, eles fazem ali, tem uma atividade prática, que eles confeccionam um cartão para entregar para uma pessoa idosa, e ali a gente conclui fechando ali, mostrando para elas que a pessoa idosa, ela merece respeito, cuidado e atenção, e que no dia a dia nós temos encontrado, né, pessoas idosas na família, fora de casa, e é isso que a gente está tentando mostrar para as crianças hoje. Pelo jeito eles estão gostando, porque a fila aqui está grande, né? Como está sendo o feedback? Então, as crianças, elas têm respondido de uma forma positiva, e a gente já percebe isso, né, na interação com elas. Então, elas têm participado bastante e elas saem bastante felizes. Até no último espaço que nós temos também um cantor que as crianças gostam bastante, canta ali junto com elas sobre que Deus nos fez para sorrir. Então, nós precisamos amar a todos e respeitar para que todos fiquem felizes. Parabéns pelo trabalho. Você que acompanha as Conexões Generosas sabe o cuidado que a gente tem de trazer assuntos que aproximem os profissionais com o público de casa, com esse jeito diferente, mas pensando na importância da educação, de compartilhar conhecimento, de informar realmente sobre assuntos que melhorem nossa qualidade de vida. Afinal de contas, lembre, nosso corpo é o veículo que nos leva para a realização dos nossos objetivos. E se por vezes ele para, você pode ter compromisso, agenda, você não consegue realizar. Pensamos em fazer a revisão do carro, às vezes a revisão da moto, da bicicleta, mas não olhamos com esse cuidado e essa atenção para o nosso corpo. Fica aí uma dica para você. Como está sendo esse cuidado com esse seu veículo aqui tão importante? Talvez você pense na questão financeira da sua vida, na administração do seu tempo, mas não coloca nessa sua agenda um tempo para você. Atividade física é importante? Muito. Alimentação também. Mas você sabia que a pausa é fundamental? Nessa pausa, muitas vezes chamada de ócio criativo, é que achamos respostas para aquilo que por vezes estamos procurando e nem sabemos. Tem também a importância do sono de qualidade. E se talvez você tenha alguma dor, alguma lesão,
seja necessário buscar alguma ajuda de tratamento, atendimento e tudo mais. Pensando nisso, nessa ação do Quebrando o Silêncio, tem uma tenda específica da saúde. Nós fizemos várias imagens, conversamos com o pessoal lá e você vai poder acompanhar um pouquinho de como foi esse espaço super importante também. Já voltamos. Estamos aqui com a Lucilene Maior, que organiza essa tenda da saúde. Como que é a organização todos os anos dessa tenda tão especial, né, da saúde aqui? Olha, é um pouco trabalhoso, né? Porque a gente depende de profissionais, assim, que se disponham, né, a ajudar a gente. Então, mas todos os anos a gente consegue pessoas dispostas a ajudar aqui na tenda, atender os vários, nós temos várias atividades aqui na tenda, né? Já aproveitando, fale um pouquinho, quais são as atividades que vocês realizam aqui? Olha, nós temos a glicemia capilar, né? Teste de glicemia capilar, aferição de pressão e índice de massa corpórea também. Temos também os 8 remédios da natureza, né? Orientando a importância desses remédios na vida das pessoas. E massagem relaxante, quiropraxia. Temos atendimento também com terapeuta. Também espiritual. Também temos atendimento espiritual. Perfeito. Acho que é uma das tendas mais movimentadas aqui, né, Luci? Daqui a pouco a coisa, o fluxo aumenta, né? Por enquanto nós estamos mais tranquila. Com certeza. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho tão especial e tão importante para a sociedade. Aqui a gente está no espaço dos 8 benefícios para a saúde. Quais são esses benefícios? Nós trazemos aqui hoje ar puro, a qualidade do sono, exercício físico, e entre outros. E aí, no caso, eu estou falando sobre a importância do ar puro, afinal, nós ficamos dias sem se alimentar, às vezes nós conseguimos ficar sem comer alguns dias, mas sem respirar não conseguimos, não é mesmo? Então nós trazemos essa importância da respiração, que hoje em dia a gente tende a ficar tensionado, e segurar a respiração nos faz muitos malefícios. Então aqui a gente está falando sobre os benefícios de fazer exercícios físicos, estar sempre envoltos de um ar puro e respirar bem, e procurar ter essa atenção, né, para respiração. Olha, esse espaço é especial para quem quer conversar. O que a pessoa pode conversar aqui com você, né? Na verdade, a gente está falando sobre o equilíbrio mental. O equilíbrio mental, ele é muito importante, não só o equilíbrio físico, né, do corpo, mas ele é importante para que a pessoa possa conversar sobre a vida dela, dizer um pouco mais sobre aquilo que ela sente, sobre as emoções. E você, como terapia, o que você trabalha com isso? Eu trabalho na logoterapia, que é uma vertente que vai mais pro propósito e pro sentido da vida. Fundamental para todo mundo. Totalmente. E quando a gente fala na questão das violências sofridas, existem muitos traumas que acabam ficando. Como você trabalha um pouco sobre isso? Os traumas são bem grandes, a gente tenta trabalhar aos poucos e fazer com que a pessoa, de alguma forma, ela entenda ali o que aconteceu, talvez o porquê aconteceu. E o principal, acredito que sem achar um culpado, sem procurar um culpado, né? E depois de perceber essa dor, escolher seguir outro caminho. Sim, é muito importante que a gente possa acolher essa dor e seguir um novo caminho. Perfeito, muito obrigada. Bom, aqui no Espaço da Saúde, a questão do cuidado com o corpo é fundamental. E a gente está aqui com o fisioterapeuta Bruno para ele falar o que o Quiro trabalha com o pessoal aqui. Quiropraxia. Bom, quando você está com dor, nem sempre a dor passa porque você tomou um remedinho, ou porque você fez uma massagem, tomou um anti-inflamatório. A dor, ela melhora quando você coloca as coisas no lugar. Então, digamos que você tem articulações que não estão na posição que deveriam, elas vão pinçar um nervo e você sente aquela dor. Toma um remédio, ajuda? Ajuda. Mas às vezes, na hora que passa o efeito, a dor retorna e aí você vai lá e toma de novo o remédio. A ideia é, quando eu alinho tudo, funciona melhor sem remédio. E o remédio, ele é momentâneo, né? A pessoa pode vir aqui e ela já vai sair quase sem dor, Bruno. Olha, eu não consigo resolver tudo em poucos minutos aqui.
Mas eu digo para você que 70% de quem passa aqui resolve. Agora, quando você é uma coisa um pouco mais complexa, mais grave, não vai ser o pronto-socorro aqui que vai dar certo. Você faz, às vezes, uma sessão mais longa, umas 3, 4 atendimentos lá, e aí você vai ficar bem. No coração da cidade, existe um lugar onde cada refeição é feita com cuidado e sabor de verdade. No Tempero da Gi, você escolhe como quer aproveitar. Comida por quilo, à vontade ou marmitas preparadas com carinho, perfeitas para o seu dia a dia. Todos os dias um cardápio diferente, sempre fresco, sempre cheio de opções. E às quartas-feiras, um destaque especial, a nossa tradicional feijoada, com aquele tempero que te conquista logo que você prova. E para tornar tudo ainda mais especial, sobremesa e cafezinho são por nossa conta. O convite para sua experiência ser completa, mesmo em meio à correria do dia a dia. Estamos abertos de segunda a sexta, das 11 às 2h45 da tarde e aos sábados, das 11 às 2 da tarde. Venha nos visitar na Avenida São Carlos, 1609. Ou peça pelo nosso WhatsApp DDD 16 99261 8129. Tempero da Gi. Sabor, cuidado e aquele gostinho de quero mais. Cuide de seus dentes com a gente. Clínica Schiffler. Rua Antônio Blanco, 138. Vila Costa do Sol. Voltamos, espero que você tenha gostado, né, de acompanhar um pouquinho dessa tenda da saúde e leve isso para o seu dia a dia. Normalmente eu não fico lendo muita coisa aqui, mas é muita informação para compartilhar com vocês e agora eu vou ter que ler um pouquinho, tá? Porque tem um espaço que é muito interessante, que inclusive faz a finalização desse evento, que é o AMM Brasil, que é o Ministério dos Motociclistas Adventistas. Inclusive nesse ministério, que os motociclistas eles vão para vários lugares, eles fazem várias ações dessa de saúde, como do Quebrando o Silêncio, tantas outras. Não é só adventistas que tem lá. Várias outras pessoas que têm os princípios voltados a esse olhar de cuidado com o outro, de atenção à natureza, de atenção ao trânsito e tantas outras regras importantes a serem seguidas, né? Isso que eu quero mostrar aqui para vocês, ó, que o AMM Brasil reúne milhares de membros em passeios, feiras de saúde, eventos beneficentes. E ele opera no Brasil por meio da iniciativa do site oficial, se você quiser saber mais informações, do Motoclube Adventista e o AMM Brasil MC. Como eu falei, é esse ministério dos motociclistas. É uma paixão onde, além desse passeio, das ações sociais, eles fazem a pregação do Evangelho. E foi muito gostoso poder acompanhar as ações deles lá e fazer a entrevista com alguns desses membros. Então acompanhe um pouquinho como foi e se você quiser saber mais informação, depois vai ter o link aqui, o local, né, onde você pode acompanhar todo esse trabalho tão lindo que eles fazem. Até já já. Estamos com os AMM, né? Brasil, Olha só que chique, né? Eu quero que vocês expliquem um pouquinho, pessoal, o que vocês desenvolvem, quantos anos vocês estão aqui, né? O AMM Brasil, ele está aqui no nosso país desde 2013. Então nós estamos há 13 anos fazendo esse mesmo trabalho que a gente faz. É um motoclube cristão, aonde temos membros de outras denominações também. Ele é direcionado e dirigido por membros da Igreja Adventista Sétimo Dia, mas nós temos regionais que têm católicos, espíritas, protestantes. É um motoclube aberto que segue as regras bikers. Aqui nós temos Bragança Paulista representado,
nós temos Engenheiro Coelho, São Carlos, Araraquara, nós temos várias outras regionais aqui que representam. No total, são 20 regionais no estado de São Paulo, mas nós temos ele em 25 estados do Brasil. O AMM ele tem uma pegada muito social e evangelística. Hoje, por exemplo, aqui Quebrando o Silêncio, eu como diretor do estado, o marketing do estado também, o Jason, nós temos o prazer e fazemos questão de estar presente, porque essa é uma ação que leva os serviços sociais para a nossa população de São Carlos. E nós não poderemos faltar. E essa é exatamente a pegada do AMM Brasil. Nós respeitamos as regras bikers, as regras de leis de trânsito e também as regras divinas que Deus deixou na sua Santa Escritura. Perfeito, parabéns pelo trabalho de vocês. E ia pedir para vocês darem uma volta, aqui atrás tem a cidade que vocês fazem parte, né? Deixa eu só explicar esse detalhe. Vira Bragança Paulista, você vai observar que tem Bragança Paulista e São Paulo, São Carlos, São Paulo e Araraquara e São Paulo. No do Jason, é só São Paulo, porque ele pertence à diretoria do estado, assim como no meu também. Então nós somos divididos por hierarquias. Dentro das regionais temos diretor Bragança Paulista, diretor São Carlos, diretor Araraquara e assim várias outras regionais também. Engenheiro Coelho, temos outras regionais aqui no estado. Mas nós representamos neste momento o estado de São Paulo. E é um prazer para nós estarmos aqui participando juntamente com vocês e parabéns pela cobertura de vocês aí, que a gente acompanhou desde o primeiro momento ali na motocicleta, vocês presentes. Obrigada, gente. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Que Deus abençoe. Amém. Olha, eu espero que você tenha aproveitado esse programa todo especial para falar dessa ação do Quebrando o Silêncio. Mas talvez você se questione, o que adianta a ação de um dia? Porém, essa ação é só um grito para a sociedade, para trazer informação, para trazer atenção e chamar o público para esse assunto fundamental. Pessoas que passaram por lá, foram mais de 7.000 pessoas que estiveram presentes na Praça Central e eu já quero deixar meu parabéns a toda a equipe da organização que teve o cuidado de preparar, de organizar e de disponibilizar o seu tempo para estar oferecendo esse tempo de qualidade para todos os munícipes que estiveram presentes. E que você saiba que essa ação é só um ponto. Existem várias outras que acontecem, tanto ações de grupos terapêuticos, onde, por exemplo, o Ministério Esperança, que é um grupo que profissionais, psicólogos, assistente social, fazem encontros mensais, grupos terapêuticos mesmo, para fazer a diferença. E ali, só adventistas podem fazer parte? Não, qualquer um da sociedade. Se você quiser saber mais, acesse o Instagram do Ministério da Esperança, que lá são colocadas várias ações que eles realizam, desde esses grupos terapêuticos, como eu já mencionei, ações de informação, de cursos, de formação mesmo, do que é a violência, como auxiliar, aonde denunciar, aonde reconhecer. Foram cursos já feitos tanto para educadores como para pessoas que transitam em ações que cuidam de crianças. Vão agora começar algumas oficinas, algumas atividades voltadas aos idosos. Afinal de contas, a gente já falou aqui que essa ação foi pontual, mostrando a importância de olhar e entender que existem violências que acontecem contra os idosos e talvez a socialização e essas ações façam com que as pessoas se sintam mais pertencentes. Então, essa ação vai ser continuada também. Se você quiser saber, acompanhe, como eu falei, o Ministério Esperança. Dentre tantas outras atividades que são realizadas para que justamente não seja uma ação isolada e pelo contrário. E que você entenda que nós, quanto sociedade, podemos nos unir nessas ações e fazer a diferença normalmente na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro. Quando vamos plantando sementes que vão trazendo a diferença, vão florescendo respeito, carinho e cuidado. Essa ação do Quebrando o Silêncio tem esse objetivo: informar, socializar, trazer diversão, evangelizar. Quem sabe você já coloca na sua agenda para estar junto o ano que vem e todo esse ano participar dessas outras ações e fazer a diferença na sua vida e na sociedade onde você está inserida.
Tenha um ótimo final de semana e até segunda-feira nas Conexões Generosas, às 10 horas da manhã. Até lá!